A pequena São Luís do Paraitinga, no interior de São Paulo, guarda grandes histórias. São Luís é conhecida como a capital nacional das marchinhas carnavalescas. Mas além da alegria e da criatividade desse povo, nós vamos conhecer hoje um pouco mais da relação e da história deles com a fé. E para contar algumas delas, vamos ter a companhia do seu Benito, que nos recebeu em frente à Igreja Matriz. Já entramos dentro da Igreja de São Luís de Tolosa, no centro de São Luís do Paraitinga. Quem vai explicar um pouco mais da história é o seu Benito, que está aqui conosco. Lá atrás, vocês podem ver que tem uma parede toda pintada dentro da igreja e o restante em uma cor única. Quem vai explicar isso para a gente é o seu Benito. Por que desse motivo? Aqui aconteceu uma grande tragédia recentemente, né, seu Benito? Sim, nós tivemos uma grande enchente em 2010, em que veio abaixo toda, né, a igreja São Luís Tolosa, a matriz São Luís Tolosa, que é a principal igreja, né, da cidade. E aqui atrás da gente, então, nós temos o que restou da parede, né, da antiga igreja, só um pedacinho dessa parede que está aqui, né, que hoje não tem mais as pinturas que existiam, né, também os painéis que aqui existiam. Vocês estão vendo aí também que aqui ao nosso lado tem algumas ruínas protegidas agora por vidros, barras de ferro. Essas ruínas é o que restou da enchente. Exatamente. Do que restou, eu queria que o senhor falasse da relação do luziense com a fé, com a casa de Deus, porque teve toda essa preocupação para deixar esse espaço muito bem organizado e para guardar essa memória. Sim. O que a fé representa para o luziense? O luziense é um povo muito rico na fé católica, apostólica romana, né? Principalmente, nós tivemos esse exemplo na reconstrução disso, né? A grande solidariedade, não só do luziense, mas também, né, que causou a cidade sempre ela primou por um espírito bastante religioso, festivo e festeiro. Quais características foram mantidas para que essa nova igreja fosse construída? E a participação do povo, porque o povo não deixou que as características se alterassem. Exatamente, né? Porque houve algumas propostas, eu pude acompanhar isso de perto na época, eu tive algumas reuniões, e foi proposto fazer tipo de uma cúpula, uma coisa super moderna, que fugia das características do que aqui existia, né? Aí então o pessoal se mobilizou, não, nós não queríamos a igreja assim, nós queremos a nossa igreja, né? Que era na versão que existia, né? Então aí assim foi feito. Mas antes de seguir o passeio, vale uma curiosidade. A matriz guarda uma imagem de Nossa Senhora das Dores. Conta a lenda que a imagem veio da Europa para a cidade de São Luís, capital do Maranhão, mas foi enviada para São Luís do Paraitinga. Quando isso foi descoberto, o povo não deixou que a imagem saísse, e aqui ela permanece até hoje. Outra edificação que sofreu com a enchente de 2010 foi a Capela Nossa Senhora das Mercês. Construída em Taipa em 1814, esta é a igreja mais antiga de São Luís. Também teve o que sobrou preservado. Aqui, Nossa Senhora das Mercês retrata uma mulher grávida. Esta imagem é uma das poucas existentes no Brasil. Após a enchente, ela foi resgatada por voluntários, fragmentada em 94 pedaços, sendo totalmente restaurada. Mesmo com todo o apelo afetivo que os luzienses têm com as igrejas que foram reconstruídas, o berço do catolicismo da cidade nasce nesta localidade. A primeira igreja foi construída em 1707. Claro, não existe mais. No lugar foi construída a igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde nós estamos neste momento. E a igreja de Nossa Senhora do Rosário, seu Benito, tem uma importância muito grande e entende-se até que aqui foi a fundação da cidade. Sim, quase com toda certeza aqui é onde a cidade nasceu. É claro, com uma versão diferente. Você ouviu falar também da igreja Nossa Senhora dos Prazeres, né? E depois Nossa Senhora do Rosário, né? E a cidade nasce aqui, né? nesse trecho. E essa versão que nós conhecemos aqui é de 1921, né? Através do padre Inácio Joia, mais tarde Monsenhor Inácio Joia, né? Foi quem concebeu essa nova versão. Ele derrubou uma antiga igreja colonial que existia aqui, que estava em precaríssimas condições, né? Segundo alguns registros. O local é tão importante para a história da cidade que aqui estão os túmulos de figuras importantes, como o Barão do Paraitinga e do Senhor Gioia. Atualmente é a igreja preferida dos jovens casais
que aqui se casam e que querem unir para sempre seus laços com a história de São Luís do Paraitinga.